Olá pessoal, tudo bom? Hoje então vamos à nossa 11ª aula de pontuação. Eu sou o professor Fábio e sempre cabe lembrar, né? Assistam a essa aula consultando o material de vocês lá no site aulalivre.net. Então vamos ao conteúdo de hoje, pontuação. Pois bem, primeiro caso que nos interessa é o uso da vírgula. Quando eu vou fazer a aplicação da vírgula? Olha o primeiro caso, nas enumerações. Era uma pessoa bonita, inteligente e simpática. Janjão possuía imóveis em Curitiba, São Paulo e Santos. Observem o seguinte, o que eu quero dizer com enumerações? Enumeração é quando a gente tem elementos sintaticamente equivalentes ou coordenados entre si. O que quer dizer sintaticamente equivalentes? Ora, esses elementos que estão enumerados possuem uma mesma função sintática. Percebam aqui que era uma pessoa bonita, inteligente, simpática. Bonita é adjunto adnominal de pessoa, inteligente é adjunto adnominal de pessoa e simpática também é adjunto adnominal de pessoa. Ou seja, uma enumeração é quando eu tenho uma sequência de elementos com mesma função sintática. Na esteira ainda da coordenação, passamos da coordenação de elementos para a coordenação de orações. Olhem aqui o caso B, para separar orações ligadas por conjunções. Entenda-se aqui, e olhem no material de vocês lá, conjunções coordenativas que a gente já estudou. Conjunções coordenativas. A prova foi fácil, mas ninguém gabaritou. Temos aqui uma conjunção adversativa. Depois, tomei uma decisão importante, por isso vou cumpri-la. Por isso, como vocês se lembram, conjunção conclusiva. Ou vocês terminam esse serviço agora, ou serão dispensados no fim do mês. O que a gente tem ali uma conjunção adversativa. Caso A, termos coordenados entre si. Caso B, orações coordenadas. Vejam que segue uma mesma lógica. Muito bem. Próximo caso, antes de conjunções e somente quando os sujeitos das duas orações forem diferentes. Ou seja, eu verifico as duas orações e observo se o sujeito é o mesmo. Se o sujeito é o mesmo, vírgula proibida. Se o sujeito for diferente, vírgula obrigatória. Percebam aqui. Chegamos cedo e todos ficaram surpresos. Percebam que o sujeito de chegamos é o sujeito subentendido nós. E todos ficaram surpresos, o sujeito de ficaram é todos. Como os sujeitos são diferentes, eu vou colocar uma vírgula antes do E. Olha o exemplo de baixo, os mantimentos andavam cada vez mais escassos e doenças de várias espécies dizimavam grande parte da população. Os mantimentos é o sujeito da primeira oração e depois doenças de várias espécies é o sujeito da outra oração, sendo por isso que a gente vai colocar uma vírgula antes da conjunção E. Lembrando, de regra geral, orações coordenadas, eu vou virgular. Não virgulo quando eu tenho um E com mesmos sujeitos. Agora, se esse E fica entre duas orações com sujeitos diferentes, a vírgula deverá ser usada. Depois, quarto caso, para separar orações subordinadas adverbiais, desenvolvidas ou reduzidas, quando enunciadas antes da oração principal, ou seja, deslocadas, e adjuntos adverbiais. Percebam o seguinte, pessoal, por que a gente estuda isso aqui no mesmo tópico? Porque orações subordinadas adverbiais, como a gente viu em aulas anteriores, são a mesma coisa que adjuntos adverbiais, todavia em forma de oração. Como é uma oração, eu posso pressupor que é um adjunto adverbial longo. E a regra para os adjuntos adverbiais longos são adjuntos adverbiais longos deslocados, vírgula obrigatória. Quando estão na sua ordem direta, ou seja, à direita ao final da frase, vírgula facultativa. Vocês podem se questionar agora, tá, mas o que é um adjunto adverbial curto e o que é um adjunto adverbial longo? Bom, por padrão se estabelece o seguinte, adjuntos adverbiais curtos de uma a duas palavras, como certamente estudaremos matemática. Certamente, uma palavra adjunto adverbial curto. Adjuntos adverbiais longos, a partir de 3 palavras para si. Como uma oração normalmente tem mais
de 2, 3 palavras, a gente, por regra, considera como algo grande e vai virgular caso esteja deslocado. Observem aqui os exemplos. Aberta a sessão, o secretário abriu a ata. Essa aqui é uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de particípio. Eu poderia dizer assim, ó, quando abriram a sessão ou quando foi aberta a sessão, o secretário abriu a ata. Como ela está antes da oração principal, ou seja, deslocada, a vírgula se torna obrigatória. Depois, visto que assim queres, faremos tua vontade. Observem aqui, visto que assim queres, a conjunção está introduzindo a oração subordinada. De novo, ela está deslocada porque está à esquerda da oração principal. Vírgula obrigatória. Todavia, se a frase estivesse faremos tua vontade, visto que assim queres, a vírgula seria facultativa, mera questão de estilo. Ou seja, está escrevendo uma redação, tanto faz. Não vai ser erro nenhum colocar ou não a vírgula na ordem direta. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. É uma oração subordinada adverbial condicional. Percebam aqui que, de novo, a vírgula é obrigatória, porque a oração condicional está antecipada em relação à sua oração principal. Depois, havia naquela loja grande sortimento de livros. Naquela loja, adjunto adverbial deslocado, posso muito bem virgular essa estrutura. E olha o último caso. Fizemos na semana passada uma grande festa. Percebam o seguinte, naquela loja eu posso considerar adjunto adverbial curto, então as vírgulas seriam facultativas. Agora, na semana passada eu tenho 3 palavras já, daí o deslocamento. Isolamento de aposto. Olha lá, o aposto tem 4 formas, vocês se lembram bem das nossas aulas. A gente tem o aposto explicativo, o aposto especificativo, o aposto enumerativo e o aposto resumitivo. O que nos interessa aqui é o aposto explicativo. Ele sempre será virgulado. Ou então eu posso fazer essa separação por travessões e ainda por parênteses. Observem aqui, ó. Janjão, o zagueiro está muito fora de forma. Observem que o zagueiro me esclarece quem é Janjão. Esse termo poderia aparecer ou entre travessões ou entre parênteses. De mesma forma, o caso de baixo. Lula, o presidente da República, é o atacante do time. Percebam aqui o seguinte, ó. O presidente da República me esclarece quem é Lula. Posso colocar ou entre travessões ou então entre parênteses. Agora, em hipótese alguma, eu posso retirar as vírgulas de um aposto explicativo. Ou seja, se na prova eles propuserem essa retirada, já marca imediatamente que é um procedimento incorreto. Além disso, a gente tem o uso das vírgulas para separar ou isolar o vocativo. Lembrando, né, lá a nossa aula de análise sintática interna, o que é o vocativo? O vocativo é o chamamento. Usamos cotidianamente essa função sintática. Lembrando de um detalhe, o vocativo é o uso típico de discurso direto, ou seja, quando eu trato com alguém é que eu vou usar esse vocativo. Na hora de transcrever essa fala de alguém, eu sou obrigado a isolar o vocativo por vírgula. Percebam aqui, ó. Janjão vai falar com sua avó, ou ainda, gostaria de dizer-lhes, meus amigos, que nada fiz além do que era minha obrigação. Percebam um detalhe importante. Ali estamos falando de isolamento de vocativo e não de deslocamento. Ou seja, se afirmarem numa prova que as vírgulas presentes antes e depois de meus amigos servem para evidenciar o deslocamento de uma estrutura, essa afirmativa é falsa, porque vocativo não tem uma posição típica dentro de uma oração. Ou seja, ele nunca está deslocado. Ou ele vai ficar no início, ou ele vai ficar no fim, ou ele vai ficar intercalado. Ele sempre está isolado, atentem-se a isso. Depois do caso de vocativo, ainda temos para separar quaisquer outros elementos intercalados. Esses são os casos das expressões denotativas de alguma coisa. Geralmente são aquelas estruturas que a gente não sabe classificar, ou seja, a gente não sabe dar a função sintática, porque normalmente não tem, e daí a gente chama de expressão denotativa de um determinado sentido.
Expressão denotativa de exemplo, que é por exemplo, expressão denotativa de explicação, que é o ou seja, expressão denotativa de constatação ou conclusão, que é o ora ou horas, expressão denotativa de inclusão, com inclusive, ou ainda de adição, com ademais e assim por diante. Observem aqui os casos. Os sapos, todos sabem, vivem na lagoa. O professor aceitou, isto é, tolerou a brincadeira. Ela é, além disso, excelente pintora. Percebam de novo, questão semelhante à dos vocativos. Observe aquele caso que tem um além disso. Se a afirmativa disser que as vírgulas presentes antes e depois do além disso servem para evidenciar um deslocamento da expressão, afirmativa, errada. Expressões denotativas não têm uma posição típica dentro da frase, como um adjunto adverbial, por exemplo, que a gente sabe que é ao final dela. Ou seja, nunca estão deslocados, e sim estão intercalados. É essa expressão que vocês têm que carregar no dia da prova, pessoal. Depois, para separar orações subordinadas adjetivas explicativas, que a gente aprendeu lá nas orações subordinadas, né? Se lembram? Orações subordinadas adjetivas restritivas nunca são virguladas. As explicativas são. Relembrando, toda subordinada adjetiva é introduzida por pronome relativo. Quando ela é restritiva, é porque ela me indica um dentro de um conjunto de semelhantes. Agora, quando ela é virgulada, é explicativa, ela me indica um. Não é para diferenciar de um conjunto de semelhantes. Observem aqui o caso. Quero apresentar-te minha única irmã, que mora no Rio de Janeiro. Ou seja, eu tenho apenas uma irmã e estou dando a informação de que ela mora no Rio de Janeiro. Se porventura nós retirássemos a vírgula, a leitura ficaria da seguinte maneira. Quero apresentar-te minha única irmã que mora no Rio de Janeiro. Significa que eu tenho só uma irmã que mora no Rio de Janeiro e outra ou outras não moram no Rio de Janeiro. Ou seja, sem as vírgulas fica restritiva, um conjunto de semelhantes. Com a vírgula fica explicativa, apenas um, e não há conjunto de semelhantes. Muito bem. Ainda, para indicar supressão de um verbo, ou seja, quando a gente quer fazer com que um verbo fique subentendido, nós destacamos com a vírgula. Perceba as duas possibilidades ali, ó. Eu cuido das crianças, ponto e vírgula, tu, vírgula, das malas. Ou seja, ali a gente subentende um cuidas. Depois, tu preferes a serra, vírgula, e eu, vírgula, o mar. Percebam que aquela vírgula antes do e é em função dos sujeitos serem diferentes. E a próxima vírgula é em função da supressão verbal. Detalhe aqui importantíssimo, pessoal. No caso de ponto e vírgula, eu poderia muito bem substituir um ponto final, fazendo a devida alteração de letra minúscula para maiúscula no tu. E cuidado com essa pegadinha, porque muitas vezes eles afirmam que seria possível a substituição de ponto e vírgula por ponto final. E a gente responde sim. Só que se eles não fizerem a ressalva de que seria obrigatória a alteração de minúscula para maiúscula, cuidado, marca errado. Outro tipo de ressalva que eles fazem no início do enunciado é, desconsiderando-se alterações de minúscula para maiúscula, vice-versa, responda as afirmativas. Em fazendo essa ressalva, fica tudo tranquilo. Por quê? Porque daí a gente pode afirmar que se troca ponto e vírgula por ponto final nesta situação, e eles já avisaram que automaticamente trocamos a letra minúscula para maiúscula. Cuidado com isso. Outro caso ainda, para separar nas datas o nome do lugar. Aqui, aqueles casos de formalidade. Daqui a pouco o teu vestibular exige a confecção de uma carta, a gente tem que indicar lugar e data. Para separar o lugar da data, eu vou usar uma vírgula. Muito bem. Bom, pessoal, vamos ver agora, só para destacar os casos em que jamais devemos usar vírgula. Primeiro deles, fazer a separação entre verbo e sujeito. Percebam ali, ó, o diretor da Faculdade de Educação foi a Brasília. Percebam que o diretor da Faculdade de Educação, vírgula, estaria errado, porque eu estaria separando o sujeito do verbo, em hipótese alguma. Outra situação ainda de impossibilidade de vírgula é entre verbo e seus complementos, ou seja, objeto direto e objeto indireto. Detalhe, mesmo que deslocados. Olha lá, aos amigos dedicados oferecemos esta prova de afeto e gratidão. Observem que aos amigos dedicados é objeto indireto. E esta prova de afeto e gratidão é o objeto direto.
Vejam a antecipação do objeto indireto. E mesmo antecipado, eu não virgulo, porque não se separa o verbo dos seus complementos. Antes de oração subordinada substantiva, aquelas que a gente consegue substituir pelo isso, pessoal, e que tem conjunção integrante, olha só. Os jornais afirmam isso. Por que eu não vou separar ali por vírgula? Porque está valendo por um objeto direto, por exemplo. Lembrem-se da única exceção das subordinadas substantivas. Subordinadas substantivas apositivas são separadas por vírgula 2 pontos. Por quê? Porque se elas são apositivas, elas equivalem ao aposto explicativo. E todo aposto explicativo é separado por pontuação. Fiquem atentos a essa exceção, então, das subordinadas substantivas. Depois, antes de complemento nominal. Ora, se eu não separo o verbo dos seus complementos, eu não separo o nome dos seus complementos. Percebam ali, ó. Ensinei-lhes o respeito aos valores culturais. Respeito aos valores culturais. Aos valores culturais é complemento nominal de respeito. Assim sendo, eu não virgulo, seguindo a mesma lógica da não separação dos complementos verbais. Além disso, antes de termo de significação restritiva. Olha lá, o juiz de futebol Armando Marques goza de grande conceito. Percebam ali, pessoal, Armando Marques é um aposto especificativo de juiz de futebol. Ou seja, a lógica é a seguinte: sentidos explicativos, vírgulas. Sentidos restritivos, sem vírgula. Muito bem. Agora vamos aos usos de 2 pontos, né? Que muitas vezes a gente fica com certo receio de uso, mas são 4 casos bem simples. Observem aqui. Antes de uma citação, indignada, a jovem ruiva respondeu-lhe: não aceitarei isso, nem que fosses o último homem da face da terra. Percebam só, ali entre aspas nós temos o discurso direto, ou seja, quando formos fazer uma citação de discurso direto, a gente abre aspas e antecipa com 2 pontos. Toda citação de oração que eu for fazer, não há problema algum em usar os 2 pontos, lembrando, eu devo abrir as aspas. Mas, se, por exemplo, não queremos fazer as aspas, há outra possibilidade de eu indicar a fala dessa pessoa, sem dúvida alguma. Eu abriria um novo parágrafo e faria um travessão. Lembre-se que travessão também indica a fala das pessoas, né? Muito bem. Outro caso, antes de uma enumeração, olha lá, ela teve 3 filhos, Godofredo, Godogildo e Godomundo. Percebam aqui, pessoal, esses 3 nomes dos filhos são 3 núcleos de apostos explicativos. Então, em verdade, essa enumeração que começa a partir dos 2 pontos é quando nós temos uma espécie de aposto explicativo em sequência, ou seja, uma enumeração de apostos explicativos. Outro caso ainda é antes de apostos. E vejam que daí eu coloquei para vocês ali o caso que eu acabei de falar. Só fiz um pedido, que me amasse para sempre. Olha só, que oração é essa? Oração subordinada substantiva apositiva. Coloquei esse exemplo por quê? Porque o aposto pode aparecer até mesmo em forma de oração, como naquele caso. Lembrando que se é subordinada substantiva, este que é uma conjunção integrante. Último caso, deveriam estar com frio, todos estavam de casaco. Percebam que aqui a gente vai subentender uma conjunção. Deveriam estar com frio, vírgula, pois todos estavam de casaco. A gente também poderia inverter e fazer aquela relação da conclusão com a explicação. Todos estavam de casaco, vírgula, portanto deveriam estar com frio. Percebam o seguinte: se eu tenho 2 pontos e consigo subentender vírgula seguida de conjunção, é porque aqueles 2 pontos estão corretos, pessoal. Fiquem atentos a isso. Subentendo, conjunção, 2 pontos são permitidos. Muito bem. Depois do uso dos 2 pontos, temos finalmente o uso do ponto e vírgula, né? Apaguem, por favor, aquele mito do ponto e vírgula, né? Normalmente a gente tem aquele conceito bem ingênuo, né? Ponto e vírgula não é uma parada tão curta quanto a vírgula, mas também nem tão longa quanto o ponto final, como se a gente parasse para contar o tempo de parada. Ou seja, esqueçam isso.
O ponto e vírgula é utilizado em casos de necessidade de clareza. Ou seja, eu colocar uma vírgula ali não vai deixar clara a estrutura. Daí eu me aproprio de um ponto e vírgula. Percebam aqui os casos. Primeiro deles, para separar orações coordenadas adversativas e conclusivas cujo conectivo esteja deslocado. Basicamente é quando eu resolvo deslocar uma conjunção adversativa ou deslocar uma conjunção conclusiva. Olha só, ontem foi um dia muito cansativo. Amanhã, porém, teremos um dia melhor. Percebam que neste caso, se colocássemos na ordem direta, esse porém ficaria: ontem foi um dia muito cansativo, vírgula, porém teremos um dia melhor. Como, por uma questão estilística, decidimos deslocar essa conjunção, a gente se obriga a colocar um ponto e vírgula para separar as orações. Por que disso, pessoal? Por um estabelecimento de hierarquia. O ponto e vírgula vai deixar claro que é uma pontuação que separa orações. E as vírgulas vão deixar daí muito mais claro que são utilizadas para o deslocamento de um dos termos. Ou seja, ponto e vírgula vai servir para a oração e as vírgulas vão servir para um termo dentro de uma dessas orações. A mesma lógica para as conclusivas. Nosso tempo é muito escasso. Ponto e vírgula, evitaremos vírgula, portanto, vírgula, assumir novos compromissos. Percebam ali, resolvi deslocar a conjunção conclusiva, me obrigo de novo a usar o ponto e vírgula por uma questão de clareza. Outro caso ainda de ponto e vírgula é para separar orações de sentido oposto que se ligam sem conjunção. Olha só, o que é uma oração de sentido oposto, pessoal? É basicamente quando eu subentendo uma conjunção adversativa. Pensem por essa linha que vocês sempre vão acertar. Para uns a liberdade é um direito, para outros ela é apenas um sonho. Percebam aqui que a gente poderia subentender conjunção. Para uns a liberdade é um direito, vírgula, entretanto, para outros ela é apenas um sonho. Em subentendendo essa conjunção, eu consigo usar o ponto e vírgula. Outro caso ainda, para separar grupos de orações. Grupos de orações semelhantes é quando eu tenho uma sequência de subordinações e coordenações próximas, muito parecidas, e eu recomeço essa estrutura logo depois de terminar a primeira. Eu separo com ponto e vírgula, olha só. Chorarão as mulheres, vírgula, vendo que não se guarda decoro a sua modéstia. Ponto e vírgula. Chorarão os velhos, vendo que não se guarda respeito às suas cãs. Ponto e vírgula. Chorarão os nobres, vendo que não se guarda cortesia à sua qualidade. Observem que cada vez que a gente fechava uma estrutura e começava uma nova, colocávamos um ponto e vírgula. Além disso, percebam que esses casos de ponto e vírgula muito bem podem ser substituídos por ponto final. É só alterar a letra minúscula para a letra maiúscula. E é bom lembrar, a gente viu ainda mais um caso de ponto e vírgula quando observamos os casos de supressão verbal. Lembram-se que quando a gente faz a supressão verbal, como a gente coloca uma vírgula para se fazer o verbo subentender, nós somos obrigados a colocar um ponto e vírgula para separar as orações. Muito bem. Esses são, então, pessoal, os principais casos de pontuação. Cabe a vocês agora buscarem lá nosso material no aulalivre.net, fazerem os exercícios e seguirem nos seus estudos. Até a próxima! Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos: YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.